Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Sabe, toda vez que a gente passa por alguma dificuldade, é porque Deus quer fazer algum grande romper logo depois. E eu estou aqui, não é só uma palavra de incentivo não, é que esse fim de semana eu passei por um momento difícil. Eu vou abrir meu coração aqui. Sabe aquela escolha que você faz errada? E você fala, Deus me perdoa que eu feri o teu coração? Eu passei por esse momento e eu falei, Deus, eu desagradei o teu coração, me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu não te ouvi, ou na verdade eu te ouvi, mas eu não te obedeci na hora certa, eu tomei a escolha errada. Me perdoa, Senhor, eu não quero ferir o teu coração. E eu fiquei com aquilo. E eu falei, Deus, tá doendo? Você já passou por isso? Se você nunca passou, se você não levantou a mão, é porque, ou você já passou e não quer contar, ou você vai passar. Quem nunca feriu o coração do Senhor, né? Infelizmente. Mas Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem uma glória maior na segunda casa do que na primeira. E eu quero ver isso. E sabe, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente machuque o coração dele, ele ainda vem e derrama coisas sobre nós, dentro de nós, através de nós. Porque tem tudo a ver com o intento do nosso coração. E tem tudo a ver com as pessoas que vão ser encontradas por ele através da nossa vida. Então, quando você cair, quando você machucar o coração dele, quando você fizer alguma coisa que desagrada a Deus, sabe o que você faz? Não dá trela para o inimigo, não. Não fica dando ouvidos para ele, simplesmente fala, Senhor, eu vou correr de volta para dentro do teu coração, porque é lá que tem cura. Eu vou correr de volta para dentro do teu coração, que é ali que existe restauração. E o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai me colocar de volta no lugar que eu nunca deveria ter saído. O Senhor vai me reposicionar dentro do teu coração, no lugar certo. E eu vou continuar liberando o teu reino, expandindo o teu reino por onde for, porque nada nem ninguém vai poder nos parar, amém? Glória a Deus. E eu vou usar hoje um personagem bíblico, um homem que ensina pra gente que realmente, você pode até matar alguém, mas você vai continuar sendo visto como uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu vou falar sobre Davi. Acho que esse é um homem que ensina a todos nós e estimula a gente, que fala, poxa, a gente olha a vida de Davi e a gente fala, olha, teve esperança para ele, tem esperança para mim, não é não? Porque o caminhar dele não foi perfeito, mas o coração dele estava no lugar certo. E ele se arrependia, ele voltava para a presença de Deus, e ele deixava com que Deus moldasse ele, mexesse no caráter dele e forjasse ao caráter de Cristo dentro dele. A gente chama de caráter de Cristo hoje, né? Naquele momento era só caráter de Deus. Mas tudo bem. Viria o Messias, eles já sabiam. Mas então, eu quero abrir com vocês em 1 Samuel 16. Eu queria ler todo esse texto aqui, 16 e 17. Mas se eu lesse, aí eu não pregava mesmo, né? Então, a gente vai só dar umas pitadinhas aqui. Eu vou tentar ler mais rapidinho. Mas nesse momento aqui, a gente vê o momento que a vida de Davi é completamente transformada. 1 Samuel 16. Então, Samuel ouve de Deus. Samuel é o seguinte, para de chorar em cima de leite derramado, é hora de você fazer uma coisa que eu estou te chamando para fazer. Saul não vai mais ser rei. Davi, na verdade, ele não falou Davi, né? Júnior, para de acelerar a história. Saul não vai mais ser rei, mas eu vou te apontar, eu já me provi de um rei. E ele é um dos filhos na casa de Jessé. E aí, então, Samuel vai lá para a casa de Jessé. E ele vem, então, vamos ungir o próximo rei. Mas ninguém sabe que ele está fazendo aquilo. Então, ele está indo como um agente secreto para aquele lugar. E é muito lindo, porque eu e você hoje somos agentes secretos onde quer que a gente vá. As pessoas acham que a gente está indo só para ser uma pessoa legal, um cidadão interessante, ou talvez um bom advogado, um bom médico, um bom estudante, mas, na verdade, a gente está de agente secreto, a gente está indo expandir o reino de Deus. Mal sabem eles que a gente vai levar paz, justiça e alegria, amém? Então, Samuel está indo àquele lugar. E ele está indo com uma coisa que ele sabe que ele vai fazer, mas ninguém mais sabe. E ele chega lá, e ele vai então fazer um sacrifício ao Senhor. Não é um sacrifício de aspersão de pecado, é um sacrifício para exaltar a Deus. Então eles não vão comer todo aquele animal, eles não vão queimar todo o animal, eles vão comer parte do animal. Por que eu estou falando isso? Para te colocar na situação que Davi se encontra. Então eles fazem o sacrifício lindo, daí eles começam a entrar e vão fazer o banquete. O que acontece? Passa um filho, e aí Samuel começa a olhar.
deve ser esse aqui, Eliabe. Cara, esse cara aqui certamente é o próximo rei. Porque ele tem todas as aptidões, ele tem toda a cara, ele tem todo o jeito de que ele é a pessoa certa para o trabalho. Sabe aquela pessoa que você olha perto de você e você fala, essa pessoa nasceu para isso. Porque olha o exterior. Mais pronto, impossível. Mais forte, impossível. Mais cara de rei, impossível. Esse tem que ser. E aí você olha para você e você fala, poxa, eu acho que Deus errou na hora que Ele me chamou. Ele talvez tenha chamado essa pessoa e eu estava passando perto, e aí veio que o chamado veio para mim, mas não, Deus nunca erra quando Ele te chama. Se Ele te chamou, Ele te deu as aptidões, Ele te deu os talentos, Ele te deu tudo o que você precisa para cumprir o chamado dEle na terra. Amém? Mas então Samuel olha primeiramente para Eliabe e ele pensa que aquele é o futuro rei. E ele, certamente está diante de mim aquele que o Senhor escolheu. Daí Deus vira e fala para ele assim, Samuel, não fique olhando para as aparências. Você, homem, vê o exterior, mas eu vejo o coração. Não é esse. Ok, passa o segundo, faz sentido, não é. Passa o terceiro, passa o quarto, e passam todos os filhos que estavam presentes. Porque eles estão prestes a chegar no banquete para comer aquilo diante do profeta. Profeta conhecido, né? E o que acontece? Não é nenhum daqueles filhos. Só que Samuel conhece a voz de Deus. E ele sabe que quando Deus fala, Deus faz. E Deus falou que ele tinha se provido de um rei da casa daquele homem. E aí ele vira e fala, de um dos filhos dele vai sair o próximo rei. Jessé, vem cá. Você tem outro filho? Onde que ele está escondido? Me conta. Aí Jessé vira e fala, pô, não é verdade, cara. Tenho mesmo. Aí eu tenho um filho, o menor. O maluco nem foi chamado de Davi. Sabia que minha mãe, uns anos atrás, ela chamava a gente lá em casa, eu sou a terceira, né, de 3. Mas ela chamava Maria, Cristina, Jolie, Júnia. Sabem quem é Jolie? A minha cachorra. Minha mãe chamava antes a cachorra do que me chamava. Gente, não importa nem se a sua mãe esquece seu nome. Deus não esquece o seu nome nunca. Se seu pai não lembrou de você, chamou de você de um menor, se ele não te convidou para estar no banquete com aquele homem importante, não tem importância. Porque tem importância quem lembra de você e é Deus. E se ele te chamou, ele vai te convidar para o banquete. Amém? E ele vira e fala, Samuel, tem mais um filho. Tem mais um filho porque não é nenhum desses, então manda esse pai chamar. Mas se eu for pensar, nem o pai, nem os irmãos lembraram que Davi existia ou nem perceberam que ele não estava lá. Hoje em dia se chamaria bullying, né? Na minha época se chamaria só que ele era zoado. Alguém mais é dessa época? Eu fui zoada. Eu tinha veia verde, me chamavam de Hulk, então vai dar tudo certo na sua vida, gente. Pensa só, vai te fortalecer, porque pensa, olha o meu tamanho, eu me identifico com Davi, porque ele era baixinho. Mas ele venceu um gigante. E eu vou falar, cuidado com os baixinhos. Mas voltando aqui, síndrome de gigante, deve ser dessa história. E aí, então, ele pega e fala, tem mais um. Ele está lá nos pastos com as ovelhas. E é daí que vem o título da minha mensagem, que eu quero compartilhar, porque eu achei muito legal. Dos pastos ao trono. Vocês gostaram? Eu achei bem assim... Dos pastos ao trono. Davi estava nos pastos e talvez os irmãos dele achassem que aquilo não era legal o suficiente, ou valoroso o suficiente, ou digno o suficiente. Ou talvez eles olhassem e pensassem, ele é só um pastorzinho. Ele é o único ruivo da família, talvez, porque não fala que nenhum outro era ruivo. Vai saber. Ele é ruivo, ele é pequenininho, ele tem essa cara tão assim fininha. Poxa, ele tem entre 10 e 15 anos, que os estudiosos dizem nesse momento aqui. Ele é criança. Ele estava nos pastos, mas ele não estava no lugar errado. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Amém? Então, aquele homem, Samuel, o profeta, fala, chama esse aí, porque eu não vou comer enquanto ele não sentar à mesa com a gente. E quando Davi chega, o Senhor fala o quê? É esse, vai e unge. Ele unge Davi e ninguém entende nada do que está acontecendo, porque a gente sabe da história, mas eles não sabiam de nada, né? Eles não sabiam. Vocês já pararam para pensar? Não fala aqui, eis que estou ungindo o próximo rei. Não, só fala que ele ungiu. Talvez ele fosse o próximo profeta que Samuel estava ungindo. Mas Davi sabia muito bem o que estava acontecendo. Davi, ele sabia
onde ele estava e o que ele estava fazendo. E os tempos que ele passou nos pastos, ele fez uma coisa. Ele aprendeu a reconhecer o Senhor e ele atraiu o favor de Deus sobre a vida dele, que é o meu ponto número 1. Atraia o favor de Deus sobre a sua vida. Entenda uma coisa, o amor de Deus por nós é incondicional, imutável, Ele ama cada um de uma forma única, mas o mesmo tanto. Faz sentido? Se você pensa, se você é mãe, se você é pai, você olha os seus filhos e você fala, eu não amo igual, porque eu amo cada um de uma forma única, mas eu amo o mesmo tanto. Faz um sentido? Não? Faz? Algum pai, alguma mãe concorda com isso? Porque quando chegou o meu segundo filho, eu falei, mas eu amo diferente. Não significa que eu ame menos, mas eu amo da forma como ele precisa ser amado. Então, o amor de Deus por nós é perfeito, imutável e incondicional. Agora, o favor de Deus sobre as nossas vidas, ele tem a ver com o nosso propósito e ele tem a ver com a nossa fidelidade ao chamado que ele coloca sobre as nossas vidas. Ou seja, o amor nunca vai mudar, nada do que você faça ou deixe de fazer vai mudar o amor de Deus por você. Agora, conforme a gente é leal e fiel ao propósito que Deus coloca, ou às coisas que Ele coloca nas nossas mãos, o favor dele sobre nós vai aumentando, porque tem a ver com as pessoas que vão ser encontradas através da nossa vida, tem a ver com as portas que têm que ser abertas quando a gente chega, tem a ver com os reis que têm que ter o seu coração mexido quando a gente chega perto. Então, o favor de Deus sobre cada um de nós é diferente, e ele pode crescer, pode aumentar. Você já parou para pensar nisso? Enquanto Davi estava nos pastos, ele estava atraindo o favor de Deus. Como? Ele estava sendo fiel naquilo que Deus tinha para ele fazer naquela época da vida dele. Ele estava fazendo a coisa certa, na hora certa. Ele reconhecia Deus enquanto ele estava pastoreando e apacentando aquelas ovelhas. Ele sabia que ele era chamado para fazer aquilo e ele estava atraindo o favor de Deus sobre a vida dele. E esse favor de Deus sobre a vida de Davi garantiu o destino dele. Júnior, peraí, isso aí parece barganha com Deus. Não, não é que você puxe o favor de Deus. É que quando você é leal e fiel, ele não consegue reter o favor dele sobre a sua vida. Porque ele te dá uma coisa, você foi fiel. Ele fala, peraí, te coloquei um pouquinho, vou te colocar mais um pouco agora. Você foi fiel de novo, peraí, eu vou te colocar mais um pouco agora. Peraí, que eu vou te colocar em mais um pouco, em mais um pouco, em mais um pouco, porque você foi fiel. Vez após vez, após vez, eu preciso aumentar o meu favor sobre a sua vida, porque você está indo para novos níveis comigo. E nesses novos níveis, você precisa do meu favor que venha abrir as portas. Você precisa do meu favor que venha fazer caminho. E você necessita do meu favor, que, como na história de Davi, toca o coração de Saul. Ele atraiu o favor de Deus e nós também precisamos atrair. E a gente só vai atrair o favor de Deus se a gente for fiel todos os dias, leal àquilo que Ele está dando para a gente. E se a gente obedecer constantemente a voz de Deus. Pensa se Davi tivesse achado que seria legal ele ser outra pessoa. Talvez ele não estivesse naquele lugar. Às vezes, Samuel pode ter chegado lá e falado, você tem outro filho? Pô, é que eu tenho mesmo. Mas ele foi para a Europa estudar, porque ele achou que na Europa ele ia ter mais oportunidade do que no Brasil. Estou falando que é para você não ir para a Europa? Não, mas eu estou falando para você não ser movido por oportunidades. Eu estou falando para você ser movido pelo seu destino e pelos propósitos de Deus. Amém? Talvez Davi tivesse muitas oportunidades para fazer outras coisas, para ir para lugares que as pessoas fossem ver ele. Mas ele escolheu ser movido pelo propósito que Deus tinha colocado sobre a vida dele. E o propósito era apacentar ovelhas naqueles pastos. Ele foi chamado para ser pastor e ele foi pastor com tudo o que ele era. O segundo... Ai, gente, eu queria ler aqui, peraí. 1 Samuel 16, 21 e 22, eu não vou ler não. Mas nesse momento aqui, Davi... Vou ler sim, quero ler. Quando Davi é ungido... É que é muito bom ler a palavra, então às vezes eu quero não ler, mas dá vontade de ler e a gente continua lendo. Então vamos lá. Davi é ungido, o Espírito de Deus se apossa e se apodera dele. Quando acontece isso, ele sai de Saul. E aí, Saul começa a ser afligido por espíritos malignos. E ele fala o quê? Me acha alguém que toca uma música boa para ver se ele espanta os demônios daqui. Então, Davi foi visto como que um espanta-demônios. Está ótimo, porque era aquilo que ele tinha para fazer naquele momento. E ele chega, ele começa a servir a coroa, ele começa a servir ao trono, ele começa a tocar uma harpa, que talvez para um guerreiro fosse algo muito doce. Mas ele estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer.
Aquele que escreveu aqueles salmos maravilhosos era um guerreiro que sabia muito bem contemplar a Deus, adorar a Deus e tornar aquilo que estava no coração dele em música. Davi sabia tocar a harpa, e naquele momento o que ele tinha que fazer era tocar a harpa. E aí no versículo 21 de 1 Samuel 16, ele vem e fala assim: assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça e favor aos meus olhos. Quando o favor de Deus vem sobre nós, a gente acha favor diante dos olhos de reis. E quando a gente toca o coração de reis, a gente transforma a sociedade. Amém? A gente precisa atrair o favor de Deus. Porque não tem a ver com a gente, não tem a ver com o que Ele vai fazer em nós, tem a ver com o que Ele vai fazer através de nós e com todo o destino que Ele quer destravar. Amém? Então, ele está naquele momento e ele conquista favor, ele acha favor aos olhos daquele rei. E aí, voltando para o tempo de pastoreio, ele entendeu, meu segundo ponto, primeiro, atrai o favor de Deus. O meu segundo ponto é: valorize o seu tempo de preparo. Davi entendeu que o tempo que ele estava nos pastos não era um tempo de espera, não era um tempo de não fazer nada, não era um tempo de deixar a vida passar, era um tempo de preparar ele para algo muito maior. Ele entendeu que ser pastor era a coisa certa na hora certa, então ele foi pastor com tudo o que ele tinha. Então seja intencional no seu tempo de preparo. Talvez hoje você esteja falando assim: Júnior, eu não estou entendendo, eu estou estudando uma coisa, eu estou trabalhando num negócio que eu não vejo sentido, mas algo me diz que Deus me chamou para estar lá. Se Deus te chamou para estar lá, seja fiel e permaneça. No futuro você vai entender por quê. Eu fiz faculdade de Relações Públicas. No meio da faculdade eu voltei para Jesus e aí eu terminei a faculdade porque meu pai sempre me falou: estuda para você ser alguém na vida, minha filha. E eu estudei para eu ser alguém na vida. Eu não virei uma RP, mas se eu for olhar bem, eu virei uma RP. Pensa só que Deus, Ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo nas linhas deles, que para a gente não consegue enxergar da mesma forma, mas Ele escreve certo com as linhas perfeitas. E quando eu escolhi fazer aquela faculdade, Deus usou aquilo ao meu favor. Aquele era um tempo que eu nem sabia, mas Deus estava me preparando para o meu destino. Porque eu vou te falar uma coisa: eu tinha sido consagrada a Deus e nada ia me tirar do meu destino. Se você foi consagrado a Deus, se você consagrou seu filho, sua filha a Deus, nada pode tirar ele do destino dele. Amém? Glória a Deus. A gente precisa acreditar mais naquilo que Ele já falou. A gente precisa acreditar mais naquilo que Ele já falou. Nada pode. E meus pais me consagraram, mas não tinha tentativa do inimigo que iria me tirar dos caminhos de Deus. Ele pode ter conseguido por um tempo, mas olha só. O Senhor apareceu na minha vida e na hora que Ele passou o cheiro dele, eu não consegui resistir, eu me entreguei totalmente. É isso que Ele vai fazer por você, pelos seus filhos, pelos seus familiares. Você e a sua casa irão servir o Senhor, em nome de Jesus. Mas voltando, valorize o seu tempo de preparo. Davi entendeu que o pastoreio era o que ele tinha que fazer. Ele entendeu que ser pastor não era menor do que um outro chamado. Às vezes a gente acha que o nosso chamado não é tão legal quanto o do outro, mas na verdade ele é perfeito para a gente, porque quem chamou é que é perfeito. Se Deus te chamou para estar no backstage, é perfeito. Se Deus te chamou para estar no holofote, é perfeito. Se Deus te chamou para ser um médico, é perfeito. Se Deus te chamou para ser professor, é perfeito. Se Deus te chamou para ser mãe de tempo integral, é perfeito. Não sei o que Deus chamou você para fazer, mas eu estou aqui para te dizer que é perfeito, Ele não errou em nada. Assuma com tudo, abrace com tudo. Entenda o seu tempo de preparo, porque Deus vai te colocar num lugar, com certeza de destaque. Pode ser que não seja um destaque terreno, mas é um destaque celestial. E eu não vivo para a glória aqui na terra. Eu vivo para que o meu nome venha a ser conhecido no céu. Amém? E também pode ser conhecido no inferno, porque os demônios têm que ir embora quando eu chego num lugar, porque eu estou carregando a presença manifesta de Deus. Amém? A gente tem que ousar e falar: eu estou carregando Deus dentro de mim, os demônios têm que ir embora. Eu estou carregando Deus dentro de mim, a dor tem que ir embora. Eu estou carregando Deus dentro de mim, a doença tem que fugir. O inferno tem que ter medo, as trevas têm que ter medo da luz que existe dentro de nós. Quando a gente ousar crer com tudo o que a gente é, em quem habita em nós, eu acho que a gente vai começar a viver muito mais diferente.
Ouse crer em tudo que a Bíblia diz e vê só o que acontece. Porque às vezes a gente acha, mas espera aí, será que comigo? Será? Vou te falar, você é filho de Deus. E pensa só comigo, eu estou indo numa tangente. Deus Pai entregou o único filho dele. E se você é pai e mãe, você sabe que você daria a sua vida pelo seu filho antes de entregar ele. Deus escolheu entregar aquilo que mais doeria para ele. Mas sabe por quê? Porque ele sabia que no sacrifício de um, ele iria ganhar 1.100. Amém? Ele sabia que no sacrifício de um filho, que era o único, unigênito, esse filho ia subir como primogênito de toda uma criação. Deus amou a nós com esse amor de filho. Ele ama até hoje. Nós somos filhos, filhos, filhos. E Ele colocou o Espírito dele dentro de nós. O próprio Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Sem ninguém impor as mãos sobre Ele. Então imagina só. Mas voltando, valorize o seu tempo de preparo. 1 Samuel 17, 32. Vou só dar mais um panorama. Eis que é chegada a hora de Golias. Golias chega e começa a afrontar o exército do Deus vivo. Ele começa a afrontar, ele começa a zombar deles, ele começa a fazer bullying com a galera. E aí, Davi... Não vou ler. Segura, Júnia, porque eu tenho 15 minutos. Vocês estão comigo? Então, vamos lá. Golias está afrontando a galera. Davi está nos pastos. Ele estava fazendo coisas. Davi estava lá, e aí o pai dele fala, meu filho, vem cá. Eu vou te mandar entregar umas torradas, um pão com queijo, um pão de queijo para os seus irmãos. Você faz isso, eles estão lá na guerra, você só está apacentando ovelha. Mas você vai lá e leva essa comida para eles. Tá bom, sim senhor, eu vou. Aí o que Davi faz? Ele sabe o valor daquelas ovelhas, ele deixa as ovelhas com uma pessoa responsável, ele obedece o pai dele, ele vai fazer aquilo que ele tinha que fazer naquela hora. E quando ele chega lá, ele encontra um exército dos grandalhões, morrendo de medo de um gigante, e aí ele começa a ouvir que aquele gigante está afrontando o seu Deus, que ele muito bem conhece do tempo de pastoreio. E aí ele fala, peraí, e que crente nunca usou essa expressão? Quem é esse incircunciso filisteu que está fazendo isso? Aprendemos com o nosso querido Davi. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, no versículo 26? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. E aí vem o irmão dele e fala, o que é que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele pega e fala, olha só, por que você desceu até aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Moleque, quem que você acha que você é? Você acha que você é guerreiro para você estar aqui? E aquelas suas ovelhinhas? Quem já não passou por alguém te diminuindo na vida? Mas se a gente sabe quem a gente é, o que a gente é chamado para fazer, você faz exatamente o que Davi fez. Ei, o que eu fiz? O que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. E desviou-se dele, porque ele não deu tempo para o inimigo colocar aquela semente de dúvida, de saber por que realmente eu desci aqui, será que eu não deveria realmente estar com aquelas ovelhas? Mas ele fala, o que eu te fiz? O que eu te fiz? Dá licença, eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer, que eu não vou dar ouvido para alguém que está querendo me tirar do meu destino. Eliabe, você pode ser meu irmão, mas a palavra de Deus é maior sobre a minha vida. O que é que Saul vai fazer mesmo para o homem que vencer esse incircunciso filisteu? E aí, essa ousadia daquele baixinho, essa ousadia daquele tampinha, essa ousadia daquele toquinho de amarrar jegue, chega aos ouvidos de Saul. E Saul fala, manda chamar ele para mim, o que está acontecendo? E ele vira, daquele tamanho. E fala o seguinte, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, desse incircunciso filisteu. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Aqui, eu sei que eu vou estar um dia no trono, mas eu sou seu servo hoje, Saul, e eu vou lutar para vencer por essa nação, porque eu desejo muito mais governar essa nação do que somente sentar no trono. Então eu não vou tentar aqui acelerar a minha chegada no trono, eu vou começar a servir essa nação desde já.
Sabe, o seu tempo de preparo vai te dar um coração que sabe pelo que você tem que lutar. Não é a sua posição, mas é o povo que vai estar debaixo de você. Eu vou lutar, porque esse homem, esse filisteu incircunciso, não vai afrontar o meu Deus, porque eu conheço muito bem esse meu Deus. E vou te falar, ninguém pode chegar contra ele. Porém, Saul disse a Davi, mais uma voz para tentar apagar o que ele tinha. Contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Júnia, você é muito pequenininha, presta atenção. O que você vai fazer? Aqui, você não está muito apto para se encaixar nos padrões que o mundo coloca para uma pessoa, para essa profissão. Quem você acha que você é? Ei, não é quem você acha que você é, quem Deus diz que você é. Presta atenção. Não é o que a gente pensa da gente, é o que Deus fala da gente. E quanto mais a gente concorda com o que Ele fala, mais a gente acredita nisso e mais a gente pensa nisso sobre a gente. Amém? Então Davi sabia, e ele pega e fala assim, mais uma vez, teu servo apacentava ovelhas. Sabe o que acontece, Saul? Eu entendi que o meu tempo lá no pastoreio não era um tempo de espera, não era um tempo de não fazer nada, era um tempo de preparo para algo que eu não entendi o que era, mas eu estava sendo fiel. Então o teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele. E o feria, e o livrava de sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. E assim, presta atenção, ele não tinha lutado contra nenhum homem não, ele tinha lutado contra o leão e contra um urso, mas ele sabia muito bem que Deus podia usar aquilo para fazer vencer um Golias. Eu venci e eu matei esses bichos, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Saul, você pode ter medo, mas deixa eu te falar o que eu já fiz no meu tempo de preparo. Eu não tive medo de um leão, porque eu sabia que Deus estava comigo no vale da sombra da morte. Presta atenção, eu não tive medo de um urso, porque eu sabia que Deus tinha para mim estar naquele pastoreio. Eu sabia que Deus ia me capacitar. Eu não tinha medo, porque Deus era comigo. No tempo de preparo de Davi, ele teve tempo suficiente para acreditar e para experimentar que Deus era tudo o que ele precisava na vida dele. Que Deus era tudo o que ele precisava para ser um bom pastor. Não é que ele era tudo o que ele precisava para ele ser um bom filho. Não é que ele era tudo o que ele precisava para ele se sentir amado. Não, ele era tudo o que ele precisava para ele ser bom naquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Então, Saul, não fique com medo, não desfaleça o seu coração. Fica tranquilo, assim como aconteceu com o urso e com o leão, vai acontecer com esse filisteu. Não porque eu sou um super Davi, mas porque ele é um super Deus em mim. Amém? E aí, o que ele faz? Aí ele vira e fala, não, o Senhor me livrou da mão do leão, do urso ele me livrará da mão desse filisteu. E aí Saul fala o quê? Então tá bom, se você quer... vai, eu ainda não acredito em você, mas eu vou te falar uma coisa, pode ser que ninguém ao seu redor tenha fé, mas somente basta a sua fé naquilo que Deus te falou, amém? Vai chegar um dia que você vai ter mostrado tanto a credibilidade das coisas que Deus faz através da sua vida, que todo mundo vai acreditar ao seu redor, mas você vai ter que ter passado por um tempo. Você vai ter que ter passado por um tempo que ninguém vai acreditar em você. Você vai ter que ter passado por um tempo que as pessoas não vão lembrar seu nome. Você vai ter que ter passado por um tempo que nem teu pai vai lembrar que você existia. Mas Deus nunca esqueceu. Davi sabia. E aí Saul fala, então tá bom, eu não acredito em você, mas se você acredita, vai com Deus, tem minha bênção. E para não falar que eu não te ajudei, toma aqui minha armadura. Saul vestiu a Davi das suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. E o que acontece? Ele não consegue, porque ele nunca tinha experimentado aquilo. Daí ele vira para Saul e fala, Saul, seguinte, não posso andar com isso não, pois eu nunca experimentei. E aí, ele tirou aquilo dele. Ponto número 1. Não coloque sobre si os talentos e dons dos outros que você acha que são bons o suficiente ou adequados o suficiente para vencer a batalha que Deus te entregou. Porque se Ele colocou nas suas mãos para você vencer um Golias, Ele já colocou nas suas mãos aquilo que você precisa. Não tente pegar uma armadura de Saul para fazer algo que Ele mandou Davi fazer. Se você é baixinho, se você é enorme, não importa, mas Deus te colocou uma coisa para você fazer, e Ele já te colocou todo o recurso necessário dentro de você.
Então Davi faz o quê? Peraí, isso aqui não é para mim, muito legal, valeu pela ajuda, valeu pelo incentivo, mas eu vou tirar, porque eu não estou pronto para essa armadura, que é o meu segundo ponto. Davi sabia que naquele momento não era para ele lutar com aquela armadura. Ele sabia que naquele momento aqueles dons não eram para ele, aqueles talentos não eram para ele, aquela capacidade não era para ele. Mas ele sabia que um dia ele iria ser rei. Permaneça conectado com seu destino. Aquele momento da armadura de Saul, eu tenho certeza que destravou alguma coisa dentro de Davi, que ele viu e falou assim, eu não consigo, eu nunca experimentei isso antes, mas eu estou entendendo que um dia eu vou ter que crescer para caber dentro dessa armadura. Então, glória a Deus, eu vou usar o que eu tenho hoje, mas eu vou permanecer conectado com o meu destino. Eu vou permanecer conectado com o rei que um dia eu vou ser. E eu posso não caber nessa armadura hoje, mas Deus me faz crescer para eu caber dentro dela um dia. Davi sabia que um dia ele ia ter que usar uma armadura de rei, e não era para aquela hora. Ele deixou aquela armadura e falou, Deus, eu estou aqui, presente com o que o Senhor tem hoje, vivendo o meu destino de hoje, mas eu sei que um dia eu tenho que estar aqui, cabendo dentro dessa armadura, e vencendo batalhas como um rei. Mas Deus, eu estou aqui, mas eu vou um dia estar aqui. Eu amo mais o Deus da promessa do que a promessa, mas eu também amo a promessa, porque através da promessa, as pessoas saberão que tu és Deus. A gente não tem que amar mais a promessa do que Deus. Mas vocês entendem que a gente precisa amar a promessa que Ele deu para a gente? Porque a promessa de Deus sobre a nossa vida tem a ver com os filhos que Ele vai reaver. Os filhos que estão perdidos, os filhos pródigos. Então, se a gente não ama a promessa e a palavra que Ele deu para nós, a gente não está amando o destino que Ele quer fazer, as coisas que Ele quer fazer através da nossa vida. E se a gente não faz isso, pessoas não vão ser alcançadas. Deus, eu quero, não caibo hoje. Eu sou pequenininho, eu sou um tampinha, eu sou segurança de maquete. Mas um dia eu vou ser, Deus, um rei que cabe nessa armadura. Permaneça conectado com o seu destino. Não se esqueça de onde Deus está te levando. Seja presente hoje, completamente presente hoje. Mas saiba que Ele vai te colocar num lugar muito diferente amanhã. Amém? E aí no versículo... Vou passar aqui para o versículo 40. Vamos que vamos, estou quase lá. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, vamos chamar de pedrinha, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Nosso ponto número 1, 2, 3, 4. Esteja sempre pronto. Você tem que entender, você tem que atrair o favor de Deus no seu tempo de preparo. Você tem que entender que o seu tempo de preparo é um tempo de preparo, não é um tempo de espera. Você tem que permanecer conectado com o seu destino aqui. Você tem que estar sempre pronto. Nesse momento, Davi pega e fala, essa armadura não cabe em mim, mas fica tranquilo, Saul, porque eu estou pronto. Eu não sabia que eu vim aqui vencer um Golias, mas como eu sou pastor, eu estou sempre pronto para vencer um leão. Então eu tenho tudo aqui que eu preciso para vencer um leão. E assim como Deus me entregou um leão nas mãos, Ele vai me entregar um Golias com as coisas que eu tenho. Esteja sempre pronto para Deus te usar. Naquele momento, se Davi tivesse falado, não, a armadura não serviu, segura, Golias, espera só um pouquinho, eu só vou voltar lá na casa do meu pai, e eu vou pegar as minhas pedras, eu vou pegar minha funda, eu vou pegar aqui as minhas coisas para me preparar, porque eu vou te vencer. Espera, porque o Deus dos exércitos vai te vencer. Mas espera só meia hora, porque eu tenho que voltar lá e correr. Você espera. Imagina o que Golias não ia ter feito, ele ia ter rido, ele ia ter devorado aquela galera. Gente, Davi estava pronto e nós precisamos nos encontrar sempre prontos. Ele vira e fala, Saul, não cabe em mim essa armadura, mas pode ficar tranquilo, porque eu estou aqui com as coisas que um pastor usa para guerrear no meio dos pastos. Saul, fica tranquilo, eu vou para lá. E aí, ele vira e começa a ir na direção do filisteu. O filisteu olha para ele e fala, o que você está olhando? Você está achando que eu sou um cachorro para você vir aqui para mim com um pedacinho de pau? Ponto número 1 de falha eu falei Saul, né? Golias. Ponto número 1 da falha dele. Nunca afronte um baixinho. Ele vira e fala, o que você acha que eu sou? Você está vindo com um palitinho aqui atrás de mim? Maluco, tu não está entendendo. Você não está entendendo o que tem dentro de mim. Eu sou baixinho por fora, mas por dentro, o meu complexo aqui, o meu interior, ele ficou assim grande demais para compensar. Algum baixinho se identifica?
Por que será que baixinho é aqueles cachorros pequenininhos que late mais do que o cachorro grande que pode fazer alguma coisa? Mas você olha e você pensa, é Davi e é Golias. Davi venceu. Pode ter sido aquele cachorrinho. Ah, mas ele venceu, porque aquele cachorrinho, eu tenho certeza que ele vai atacar direto na jugular. E sabe como ele vai conseguir morder? Porque ele tem uma boca pequena. Se ele fosse um cachorro grande, talvez ele não conseguia alcançar. Mas voltando, quem é você para vir para mim assim? Você acha que eu sou um cachorro para você vir com um palitinho? Daí ele vira e fala, olha só, no versículo 40, deve ser, não, é mais para frente. Vamos lá, gente, já estou me perdendo aqui, mas continuamos. Tu vens a mim, no versículo 45, com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, quem você tem afrontado. Aqui você pode vir com todas as armaduras, todas as armas, todas as coisas mais tecnológicas, todo o canhão que você quiser, mas eu estou indo atrás de você por causa do meu Deus que você tem afrontado e no poder dele e no nome dele. Não tem como você vencer. Vem para mim, vem com espada, eu estou indo no nome do meu Deus. E aí o que acontece? Ele fala, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e eu vou te ferir e vou te cortar a cabeça fora. Ele não fala cortar, mas eu já estou acelerando a história. E saberá então que toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Não importa o que o inimigo possa ter contra você e contra mim. Se a gente está indo no nome do Deus vivo, não tem armadura, não tem arma, não tem gigante bom o suficiente ou forte o suficiente que venha vencer a batalha, porque a batalha já está ganha. Assim como Deus trouxe aqui à luz essas condições, que Ele trouxe cura também, Ele já mostrou. Júnior, fala isso aqui, porque eu já venci essa batalha. Júnior, fala isso aqui, que eu já venci essa batalha. Kristen, libera essa condição, porque eu já venci essa batalha. Aqui, pode ser difícil demais aos nossos olhos, pode parecer um Golias, mas se Ele falou, Ele já venceu, e a gente está indo no nome dEle, é o poder dEle que cura, não é a gente, é Ele que vence, não é a gente só tem que estar disposto a falar, sim, e eu vou usar o que for. E aí mais para frente então, saberá então que o Senhor é Deus. E aí aquele incircunciso filisteu ficou mexido. Ele se levantou e ele foi correndo encontrar Davi. E o que acontece? O baixinho se apressa então, porque se tu está vindo atrás de mim, mas eu vou mais rápido ainda, que você não vai ganhar de mim não. E ele começa a correr. Agora pensa para mim, pensa comigo, se ele não tivesse tido o tempo de preparo dele, ele não ia conseguir fazer isso aqui que ele acaba de fazer. No meio da corrida dele, voando, como uma pena, porque ele era muito pequenininho. Ele pega aquela funda dele, e ele pega a pedrinha, e ele põe no negócio. Ele está em alta velocidade, eu quero que você imagine tudo isso aqui comigo. Vem o gigante correndo atrás dele, ele está correndo ainda mais rápido, porque ele não vai perder. Ele estica aquele negócio, porque ele teve o tempo suficiente de preparo para aprender a pegar aquela funda e fazer o que tinha que fazer na hora que ele estava com medo do leão vir abocanhar ele. Pensa o medo que ele não tinha quando aquele leão e aquele urso estavam vindo na frente dele, e ele vinha. Ele estava pronto. Ele estava pronto. Deus me chamou para fazer isso e eu vou fazer isso com todo o meu coração. É uma funda e é uma pedra hoje, eu vou aprender como ninguém. E ele... Pou! Silêncio mortal. Literalmente mortal em alguns segundos. E aquela pedra vai correndo e os exércitos olhando de um lado e de outro. E eles falam, o que está acontecendo? O que é essa pedrinha? Agora, se você vai comigo para o Novo Testamento, quando Jesus vira e fala, Pedro, sobre essa revelação eu vou estabelecer a minha igreja, essa pedra eu vou estabelecer a minha igreja. Você tem que entender que a pedra carrega o poder de Deus, é a revelação de Deus. A pedra é o poder suficiente. Naquela pedra ele sabia, aquela rocha inabalável, mesmo que pequenininha, ele sabia que aquele era o Deus vivo. Era aquilo suficiente, era tudo o que ele precisava para vencer aquele Golias. Cortando o vento, todos olhando. Golias, sabe Anderson Silva? O que foi o problema dele? Ficar que nem um bobo ali, achando que o outro não ia ganhar dele. E aí o que acontece? Pou! Leva ali bem na cara, cai no chão, acaba com a carreira dele. Cuidado com a soberba, porque ela precede a queda, literalmente.
tum, vai no meio da testa de Golias, e Golias não cai só de costas, mas ele cai de cara, sabe por quê? Para que todos saibam que Deus vive e que Ele é Deus em Israel. Porque se você olha para trás, Golias, eu vou te vencer, para que todos saibam que há Deus em Israel. Golias não só cai, mas ele cai de cara no chão, porque quando eles caem de cara, de rosto em terra, significa que eles estão reconhecendo que Deus é Deus. E que Ele é Deus em Israel. Então Deus não vai fazer só uma coisa que você vai vencer a batalha, mas quando você vence uma batalha que é totalmente difícil e impossível para você, Ele vai mostrar que Ele é Deus. É para que todos saibam que Ele é Deus. As maravilhas que Deus quer fazer através da sua funda e da sua pedra são para mostrar que Ele é Deus. Então, quanto mais improvável você for, mais abraça isso, porque maior vai ser a glória dEle, e maior vai ser a queda do inimigo. Podem me chamar de baixinho, mas olha só, eu vou vencer o gigante que nenhum desses caras aqui, que estavam sendo treinados para vencer o gigante, iriam fazer. Eu estava lá no meu pastoreio, mas eu sabia que eu tinha sido chamado para aquilo, e eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu vou meter uma pedra no meio da testa dele, ele vai cair. Eu nem sabia que ele ia cair de cara, mas ele vai cair de cara, sabe por quê? Porque Deus é Deus, Ele é Deus em Israel, Jesus é rei, trazendo para o nosso tempo. As coisas que a gente faz em nome de Deus é para que todos saibam que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Manifesta Deus através da sua pedra, da sua funda, através do seu palitinho. Não importa o que falem, manifesta Deus até que todos saibam que Ele é Deus. Golias era muito mais provável, mas são os improváveis que Deus usa. Jesus, Ele vinha e Ele passava tempo com o pecador. Jesus, Ele vinha e Ele passava tempo com os improváveis. Jesus pegou os 12 mais capenga que Ele podia achar naquele tempo. Por quê? Porque Ele queria mostrar que é Ele quem faz. É o Espírito Santo através de mim, através de você. A gente só tem que crer. A gente só tem que crer que Ele faz. Ele fez, Ele faz, Ele vai fazer sempre. E aí aquele gigante cai. Aquela pedra vai no meio da testa dele. Davi prevalece contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E aí, ele pega e fala assim, eu falei que eu ia entregar essa cabeça. Sabe por quê? Quando a gente entrega a cabeça, mostra que a guerra está completamente vencida. Eu peguei a cabeça. E ele vira e fala o seguinte, sabe aquela espada que você estava vindo atrás de mim? Sabe essa arma, inimigo, que você achou que você ia usar contra mim? Mal sabia você que era a arma que ia exatamente acabar com você. Eu venci esse filisteu aqui com uma pedrinha, mas eu vou usar a espada dele para cortar a cabeça dele. Porque não existe arma, não existe dardo, não existe seta, não existe nada inflamado, pegando fogo do inimigo que ele possa mandar contra você, que venha te tocar e que venha vencer os filhos de Deus. Não existe nada que o inimigo possa fazer. Se você está ali na presença de Deus, atraindo o favor dEle, vivendo constantemente com Ele, obedecendo o Senhor nas pequenas coisas, vencendo as suas batalhas no secreto, Ele vai te colocar no lugar certo e na hora certa. E você pode não se encontrar, se achar apto, mas é tudo o que Ele precisa. E Ele ainda vai te entregar uma espada que o inimigo tentou usar contra você, para você cortar a cabeça do gigante. Preste atenção, Deus já te deu tudo o que você precisa para você vencer a batalha. Sabe por quê? Porque a batalha é dele. E a vitória já é dele. Davi não tinha medo da morte. Porque ele já sabia. Ele sabia quem Deus era. E quando a gente vê mais para frente na Bíblia, ó morte, onde é que está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a sua vitória? Presta atenção, Jesus já venceu a morte. Você pode vir para mim com espada, pode vir com o que for, eu não tenho medo da morte. Não é porque eu sou muito legal, não. Eu não tenho medo da morte, porque o meu Deus já venceu a morte. Amém? E agora eu queria pedir a banda para subir aqui, o nosso último ponto. Mantenha o seu testemunho vivo. Você pode ficar de pé comigo? Presta atenção, o que Davi fez aqui. Ele entendeu que ele tinha que atrair o favor de Deus, ele tinha que fazer a coisa certa, na hora certa, que aquilo ia garantir o destino dele. Davi entendeu que ele precisava valorizar o seu tempo de preparo, que não era tempo de ficar só esperando uma
promoção do Senhor. Davi entendeu que ele tinha que permanecer conectado com o destino dele. Ele ainda não cabia naquela armadura, mas um dia ele iria caber. E essa tensão estava garantindo que ele iria chegar naquele destino. Ele entendeu que ele tinha que estar sempre pronto. Ele entendeu que ele tinha que ser humilde o suficiente de voltar para a pedra e para a funda quando aquela armadura não coube. E uma coisa, ele manteve o seu testemunho vivo na vida dele. O salmo mais conhecido, na verdade, a passagem bíblica mais conhecida em todo o mundo é Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele guia-me nas águas tranquilas. Davi manteve vivo o testemunho dele. Quando ele passou pelo vale da sombra da morte, ele sabia que Deus estava com ele. Sabe por quê? Porque no tempo de preparo dele, ele levou as ovelhas dele, ele passou por lugares escuros, e ele sabia, o pastor, que ele era para aquelas ovelhas. O que Deus colocou na sua mão, a gente tem que ser bom mordomo daquilo. Seja bom mordomo das suas ovelhas, para que um dia você seja bom mordomo de um povo inteiro. Aqui, Davi sabia quem Deus era, porque no tempo que ele passou no pastoreio, ele aprendeu a reconhecer a Deus. No tempo que ele passou cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas, quando todo mundo achava que aquilo era pequeno demais, ele aprendeu a perceber a Deus. No tempo que ele passou com as ovelhas, ele aprendeu a ser o Deus que ele precisava ser para aquelas ovelhas. Espera, calma, não é uma coisa aqui antibíblica, presta atenção. Ele aprendeu a ser o pastor que ele precisava ser, que somente Deus poderia mostrar como ser, porque ele estava sendo um pastor para aquelas ovelhas, como ele seria um rei um dia. Então ele estava entendendo que que Deus era totalmente suficiente na vida dele. Ele entendia que a forma como Deus estava se mostrando como bom pastor, ensinando a ele a ser um bom pastor, era como ele deveria ser um bom pastor. Está fazendo sentido? Davi reconheceu Deus como o bom pastor, e ele aprendeu a ser um bom pastor para aquelas ovelhas. Ele aprendeu a ser um cristão, que significa um pequeno Jesus aqui na terra. Eu e você somos manifestações de Jesus aqui. Naquela época ele estava sendo, sem ele saber, a manifestação de um bom pastor, e ele é o nosso bom pastor. Ele estava sendo um bom rei, e ele é o rei dos reis. Davi estava aprendendo a manifestar a Deus no lugar que ele tinha sido chamado para manifestar a Deus, como um pastor, como um professor, como o que mais você está fazendo hoje. Deus não está te colocando num tempo sem fim de espera, Ele está te colocando num tempo de preparo. Atraia o favor de Deus. Aprenda a ser para as pessoas aquilo que Ele é para você. Davi reconheceu Deus como um bom pastor, por isso que ele pôde ser um bom pastor. Davi reconheceu Ele como um bom pastor, por isso que ele pôde ser um bom rei. Davi entendeu que ele tinha que manifestar aquilo que ele via. Presta atenção, no tempo que ele estava lá, quando ele estava com aquelas ovelhas que não deviam fazer muita coisa, pensa comigo. O máximo que elas deviam fazer é quase cair num penhasco, ele tinha que puxar de volta. Ou então ele tinha que vencer um leão e um urso, mas em todo momento que não via leão e urso, ele estava olhando, ele estava olhando, ele estava olhando. Sabe o que ele estava fazendo quando ele olhava? Ele contemplava a criação. E a criação manifesta quem Deus é. A criação aguarda a manifestação dos filhos, mas na criação a gente percebe quem Deus é. Presta atenção, ele olhava para o céu e ele falava: eu te reconheço aqui, Senhor. Ele olhava, brotam, como elas se mexem, eu te reconheço aqui. Deus, eu não estou desperdiçando, eu estou sendo intencional nesse tempo. Eu estou entendendo como é que funcionam as coisas. Vem me preparar, eu não vou deixar passar de mim o que o Senhor tem para mim. Posso estar no pastoreio, mas eu vou ser fiel aqui. Se o Senhor quiser um dia me colocar no reinado, eu vou ser fiel lá. Mas sabe o que eu amo, Deus? É a tua presença. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Ele manteve vivo o testemunho de Deus na vida dele. E nós temos que manter vivo o testemunho de Cristo na nossa vida. Porque a minha Bíblia diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E a profecia é para que venha acontecer de novo. O testemunho do que Cristo fez na sua vida é poder para que aconteça de novo. O testemunho da salvação de Deus na sua vida é testemunho para que aconteça de novo. Mantenha vivo o seu testemunho. Sempre se lembre dos tempos de pastoreio.
No dia que você estiver no reinado, você vai olhar para trás e vai falar: eu sei de onde Ele me tirou. E presta atenção, eu aprendi a reconhecer a Deus lá. Eu sei reconhecer a Deus aqui. Eu aprendi a manifestar a Deus lá como Ele tinha que eu manifestasse Ele. Eu sei manifestar a Deus aqui. Porque tem a ver com o teu coração, não tem necessariamente a ver com os teus acertos. Davi errou, mas ele acertou com uma coisa, com o intento do coração dele. Ele acertou com uma coisa, com retornar para dentro do coração de Deus para ser curado, com retornar para dentro do coração de Deus para ser perdoado. Davi entendeu. A diferença dele é que ele entendeu que tinha muito mais a ver com o Deus que ia fazer as coisas do que com a capacidade dele. Desde criança ele sabia que ele não era apto numa família que todos eram mais aptos do que ele. Mas ele ousou crer que Deus iria usar ele. Ele manteve vivo o testemunho dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará na batalha, nada me faltará no reinado, nada me faltará na vitória, nada vai me faltar na dificuldade, nada vai me faltar nunca. Porque é pelo que eu faço? Não, por quem Ele é, nada me faltará. Ele é um bom pastor. Mantenha o seu testemunho vivo todos os dias da sua vida. Se lembre das maravilhas que Ele fez em você. A gente não só celebra a obra de Cristo no dia que a gente é salvo, a gente celebra o que Ele faz todos os dias. Deus fez algo em você. O que foi? Deus fez algo hoje. Mantenha vivo o testemunho. Ei, presta atenção. Lembre-se do teu tempo de pastoreio. Lembre-se do tempo que ninguém lembrou de você, que ninguém lembrou do seu nome, mas Deus já tinha te escolhido e tinha se provido de um rei quando ninguém te conhecia. Deus te escolheu, nenhum homem pode te desescolher. Deus te ungiu, nenhum homem pode te desungir. Deus te chamou, ninguém pode te deschamar. Mas a gente precisa estar disposto a ser como Davi. A não pegar a armadura quando não é hora, mas continuar focado que um dia vai ser. A não se importar em voltar para a funda e vencer um gigante quando todo mundo está duvidando da gente. Mas olha só, no secreto a gente luta as batalhas que só a gente vê. No secreto só a gente sabe da nossa dor. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe as lágrimas que te custaram para chegar aqui. Ninguém sabe a dor que me custou para chegar aqui. Mas Deus te escolheu. E vem cá, a dor ela não pode ser maior do propósito que Ele tem para a sua vida. As aflições, as tribulações desse mundo, elas são pequenas demais comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Presta atenção, é muito mais sobre a eternidade tudo que Ele vai fazer em nós, através de nós, do que com as dores temporárias. E eu sei que dói, mas é hora da gente largar a mão da dor e focar para onde Ele está levando a gente. E ninguém precisa saber das lágrimas, tem lágrimas que são secretas. Mas Ele sabe. Aqui, a sua fidelidade durante as lágrimas atraíram o favor de Deus. A sua fidelidade durante as suas lágrimas atraíram o favor de Deus. Sabe o que significa? Quando a gente semeia com lágrimas e a gente colhe com júbilo. Significa que Deus, eu não tenho mais nada. Se eu colocar isso aqui debaixo da terra, eu não vou ter o que comer. Ninguém sabe, porque eu estou escondendo essa semente debaixo da terra. O teu tempo escondido não é tempo de escondido, é tempo de plantado. Presta atenção, quando você esconde as suas sementes, é para que elas brotem e deem muito mais sementes. Pode ser que ninguém veja que você se escondeu debaixo da terra. Mas vai ser uma hora, cara, que vai sair uma árvore tão frondosa e uma árvore com raízes tão profundas que nenhum Golias, nenhum Eliabe, nenhuma pessoa vai poder abalar aquilo que você é em Deus. Deixa Deus fazer as raízes irem mais profundo. Quanto mais tempo de preparo, mais preparado você vai estar na hora que Ele te enviar. Deus, eu quero, me esconde, porque na hora que o Senhor me mostrar, ninguém me para.
Deus, quer saber? Me enterra mais fundo, porque na hora que eu subir, nada vai abalar as minhas raízes em Ti. Espírito Santo, nós dizemos sim ao seu chamado. Senhor, nós queremos estar prontos dentro da temporada e fora da temporada, quando o Senhor estiver nos chamando. Senhor, encontre em nós um coração humilde, que vai estar fiel no pastoreio, que vai estar fiel no reinado, que vai estar fiel no vale da sombra da morte, vai estar fiel em todos os momentos, porque é sobre o Senhor. Espírito Santo, vem e unge nessa noite essas vidas aqui que estão dizendo sim ao seu chamado, Senhor. Espírito Santo, vem e rega mais. Espírito Santo, vem e enterra mais, para que a gente fique inabalável em Ti, Senhor. Espírito Santo, vem.